Esses dias eu tava vendo um vídeo na internet de um cara que ele tava pregando o evangelho no púlpito e depois cortava pro Instagram do cara e o cara tava lá cometendo defraudação com um monte de mulheres. O cara, depois ele foi evangelizar na rua, falou do amor de Cristo para as pessoas, mas aí chegou em casa e foi assistir pornografia. E assim, várias e várias vezes durante anos, o cara não apresentava mudança nenhuma. Essa pessoa, ela não vivia o que ela falava. Ela até falava de Jesus, só que ela mesma não conhecia Jesus. E é o que a gente vai ver aqui em Mateus 23, que Jesus ele vai falar a respeito dos fariseus, que eles não viviam aquilo que eles falavam. Por isso que Jesus ele vai dizer para a multidão seguir o que os fariseus e os escribas falavam, mas não o que eles faziam, porque eles eram hipócritas. E como a gente não vê isso hoje nas nossas igrejas, pastores caindo em adultério, igrejas que parecem facções, parece que são divididas em partidos políticos. Quantas falhas a gente não vê nas nossas igrejas hoje, porque a gente tem aquelas caixas de som, aquele louvor, aquele tapetinho bonito no púlpito. Tem igrejas que tem até a arca da aliança, a bandeira de Israel, que tem a cara de igreja, a cara de crente. Mas quando você começa a ir naquela igreja mesmo, frequentar, você começa a ver que tem muita coisa errada ali. A gente pode reduzir isso a pessoas também. A pessoa tem carinha de crente, se veste que nem crente, até fala que nem crente. No seu legalismo, elas colocavam um fardo muito pesado nas costas dos outros. Tipo aquelas igrejas que falam que você não pode assistir TV, que você não pode tomar café, que você não pode aparar a barba, ou que você tem que aparar a barba, que você tem que cortar o cabelo, ou que você não tem que cortar o cabelo. Só que daí essas igrejas elas estão tão centradas no legalismo, igrejas ou pessoas, que elas não se preocupam com o mais importante, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Porque esse sistema religioso envolto de hipocrisia e de legalismo, o que ele faz não é aproximar as pessoas de Deus, é afastar as pessoas de Deus. E eu falo sistema religioso, mas como eu disse anteriormente, isso pode se encaixar uma pessoa, porque às vezes a gente, com essa máscara que a gente tem de crente, a gente acaba afastando as pessoas de Deus, em vez de aproximar. E o que é um prosélito? Prosélito era uma pessoa que ela tinha uma religião pagã e depois ela se convertia ao judaísmo. E olha só o que Jesus vai falar, que a pessoa, quando ela estava na idolatria, ela era melhor ou estava menos pior do que quando ela se converteu a esse sistema religioso. Não se converteu a Jesus, se converteu ao sistema religioso. E aí ela ficou 2 vezes mais filho do inferno. Pessoas que elas estão no mundo, elas estão pecando, estão bebendo, estão cometendo profanação, porque elas não conhecem o amor de Cristo. Só que aí a pessoa chega na igreja e o que tem lá? As pessoas ficam no celular na hora do culto, o cara no louvor não bate uma palma, ou bate aquela palma daquele jeito, né? Todo desanimado. A pessoa vai no culto só por causa do pós-culto, então a pessoa chega lá para mudar de vida, mas ela percebe que ninguém presta atenção no culto e que todo mundo tá lá por causa do pós-culto que vai ter no McDonald's depois. E aí a pessoa, ela vai vendo que, poxa, mas a palavra de Deus fala uma coisa, eu achei que Jesus era uma coisa, só que aqui é totalmente diferente, aqui é como se fosse o mundo. E aí a pessoa, ela acaba entrando nessa hipocrisia desse sistema religioso e ela acaba ficando pior do que antes. Por quê? Porque antes ela estava pecando porque ela não conhecia Jesus. Agora ela está pecando conhecendo a palavra, mas fazendo parte desse sistema religioso e legalista. Ou seja, a pessoa antes, pelo menos ela tinha o benefício da dúvida, porque ela podia se arrepender. Só que essas pessoas aqui dos fariseus, é muito mais difícil elas se arrependerem, porque
elas acham que elas são melhores do que os demais. Você fica lá assistindo o culto com aquela cara de bunda, você fica lá no louvor com aquela cara de bunda, mas quando acaba o culto, você é o cara mais animado em ir lá conversar com as menininhas. Você é o cara mais animado em falar, vamos no Mac. Jesus ele vai falar aqui na passagem que os fariseus eles coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. O que significa isso? Que coar, né? Não sei se vocês sabem o que é um coador, mas ele é praticamente uma peneira ali para você peneirar. E os fariseus eles faziam isso com as bebidas, com a comida, para que eles não bebessem, para que os alimentos, as bebidas, elas não contivessem mosquitos, porque o mosquito era um animal impuro. Só que o camelo, ele também era um animal impuro. Os fariseus, eles colocavam a régua lá em cima. Eles queriam que as pessoas seguissem um estilo de vida que era totalmente baseado no legalismo. Tanto é que em outra passagem, os fariseus eles vão falar por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, ou eles vão reclamar de uma cura que Jesus fez que ele não podia fazer porque era sábado. Por que um cara que era paralítico e acabou de ser curado estava carregando uma maca em pleno sábado? Então os fariseus eles estavam preocupados com essas coisas, só que eles não estavam preocupados com as coisas mais importantes, que era o amor, a justiça, a fé. Por isso que Jesus ele fala que eles coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. Você se preocupa tanto com os outros, você se preocupa porque aquela menina tá vestida daquele jeito, você se preocupa porque o cara lá escuta funk, você se preocupa porque o cara lá fala palavrão, só que você não faz o mais importante. Por exemplo, teve uma vez que eu tava na igreja, isso já faz alguns anos, e aí eu falei a palavra sacanagem para descrever uma situação. E aí uma pessoa ouviu isso no corredor, contou pro pastor, uma coisa assim. Daí o pastor ele falou para mim que não podia falar palavrão na igreja. Para mim sacanagem não é palavrão. Falei, beleza, então não tem problema, não falo mais sacanagem. Só que olha só que interessante, não quero entrar no mérito da questão de sacanagem é palavrão ou não, mas olha só que interessante. Uma pessoa falar palavrão na igreja causa um escândalo. Mas por que a gente não se escandaliza com pessoas que vão para o culto, mas não fazem uma oração? Quando o pastor fala, agora vamos orar, o cara só fecha o olho e fica assim. Daí ele começa a pensar na louça que ele tem para lavar, começa a pensar na menina que ele quer falar depois do culto, começa a pensar que tem que arrumar a cama quando chegar em casa, ou que tem que trabalhar no dia seguinte. Por que a gente não se escandaliza com as pessoas que ficam vendo Instagram na hora do culto? Cara, isso é o mais normal. Sério, isso é o mais comum no meio cristão hoje em dia. E isso devia ser muito escandaloso. Isso devia escandalizar muito. Porque, cara, a pessoa tá ali falando da palavra de Deus e a pessoa ela não mostra nenhum respeito pela palavra, ficando no celular na hora do culto. Tipo, a pessoa fica o culto inteiro ali, cara, no celular. E isso não causa escândalo. Por quê? Porque aparentemente não é feio. A sociedade não julga isso como feio. Mas falar palavrão é feio. Não, meu Deus do céu. O cara falou sacanagem na igreja. Como é possível? Agora, o cara tá lá. Levanta 5 vezes para ir no banheiro. Outras 5 para tomar água. Outras 2 porque tem uma mensagem importante no celular. E quando ele não levanta, o cara tá ali, scrollando. Daí o cara não prega o evangelho para ninguém, não influencia ninguém positivamente, não faz nada pro reino, não atua, mas tá lá. Todo final de semana ele tá na igreja. E daí isso não é um escândalo. É a mesma coisa que Jesus está falando aqui dos fariseus que coavam um mosquito, mas engoliam um camelo, porque eles não faziam o mais importante. E por fim, eu deixo para vocês de reflexão o que Jesus ele fala aqui na passagem, que os fariseus eles pareciam que eles eram como sepulcros caiados, que por fora eles eram bonitos, mas por dentro eles estavam cheios de ossos e de toda a imundície. Será que você tem se atentado muito aos outros? Será que você tem se atentado muito com legalismo, com coisas pequenas, mas o seu coração de fato não está voltado para o mais importante, que é amar a Deus sobre todas as coisas? Você fica escandalizado com a menina que
se veste de determinada forma, que mostra o corpo. Você fica escandalizado com o cara que escuta funk, mas você não fica escandalizado com a sua mediocridade. Você não fica escandalizado com o fato de que você nunca evangelizou ninguém na sua vida. Você nunca fica escandalizado com o fato de que você está lá na sua escola e você não é diferente de ninguém. Você é só mais um. Você não influencia ninguém positivamente. Não fica escandalizado com o fato de você dizer que é cristão, mas você não viver o cristianismo de fato. Então, meu amigo, você tem que repensar as suas atitudes. Senão, você vai ser como os religiosos daquela época, sepulcros caiados.